Olá, bom demais ter você por aqui. Dizem que política é como nuvem. Você olha, ela está de um jeito, olha de novo e ela já mudou. Nos últimos anos, porém, nenhuma mudança foi tão surpreendente quanto a imposta pela morte do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Eduardo era um dos 11 candidatos à presidência da República e representava o que os especialistas chamam de principal terceira via, uma alternativa à polarização entre PT e PSDB, partidos que há 20 anos governam o Brasil. As chances de Eduardo eram mínimas, segundo as pesquisas, mas a atuação dele nos últimos anos, a comoção pela tragédia que o matou e as consequências dela agora podem mudar o destino das eleições e do país. Marina Silva entrou no lugar de Eduardo no partido, portanto, novo jogo, jogo quente. Vamos discutir hoje como se comportam os candidatos e eleitores diante da nova disputa. Os rumos às eleições 2014 é o tema do Dois Pontos. Fique com a gente, o programa já começou. O primeiro computador eletrônico foi montado na Segunda Guerra. Representava a separação do mundo em dois mundos. A notícia da descoberta iria salvar o mundo. Nós convidamos Carlos Ranulfo, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade. 2 pontos para ele. O Eduardo, ele estava começando uma carreira nacional, ele já tinha uma carreira no Nordeste e poderia se firmar como uma referência nacional. Faz falta, o Brasil tem pouquíssimas referências nacionais. Foi uma perda muito grande para o Barrice nesse sentido. Convidamos também Rudá Risse, cientista político e diretor do Instituto Cultiva. 2 pontos para ele. Mas na medida que você vai governar um país, 7ª economia do mundo, 200 milhões de habitantes, você tem uma responsabilidade republicana muito grave. Você não pode errar nesse país, né? Bom, nós convidamos e eles aceitaram o nosso convite. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui no 2 Pontos. Antes de falar das consequências da morte do Eduardo Campos, eu queria falar um pouquinho sobre o próprio Eduardo e saber o que o Brasil perde, né? Ou quem o Brasil perde nessas eleições. Bom, Eduardo Campos, em primeiro lugar, ele vem de uma tradição importante da política nordestina, do avô dele, Miguel Arraes, uma grande liderança de esquerda, né, do Nordeste, e ele tinha uma personalidade muito peculiar de ser uma pessoa que articulava pessoas, mas também conceitos e concepções políticas que aparentemente, às vezes não era só aparência, eram divergentes. Você vê que o governo dele e o próprio discurso dele era algo que flertava com um projeto liberal na economia, mas tentava segurar as políticas de cunho social-democrata, por exemplo, na área social. Ele, sem dúvida, era uma grande promessa, não foi só discurso de quem logo depois da morte dizia isso dele. Inclusive, o próprio Lula, o tempo inteiro, flertava com a possibilidade dele ter um papel mais importante em 2018. Portanto, foi uma perda para o Nordeste, porque o Nordeste tem grandes lideranças políticas que quase sempre eles não falam do Nordeste. Eles se projetam para além do Nordeste, né? O caso do Lula, por exemplo, né? Mas ele não, ele tinha um perfil nordestino. Perde o Nordeste, perde o país e perde talvez uma novidade de uma nova geração de políticos, porque ele, nessa nova geração, gostava de política, ao contrário de vários outros que nós estamos vendo aí nas TVs. Muitos disseram que ele era um político novo, enfim, que representava uma nova política, um político promissor, inovador. De fato, era isso mesmo? Ou os obituários, eles exageraram um pouco? Não, acho que, é claro que há sempre uma dose de emoção e há sempre uma edição de um evento como esse. Mas o Eduardo, o Brasil tem uma dificuldade, se você observar, por exemplo, o Senado, o Congresso Nacional, hoje há uma carência de grandes referências políticas. Você pega o Congresso, faltam lideranças, aquelas lideranças que quando ele fala, o plenário ouve, né? Tipo um Ulisses, tipo um Pedro Simon, por exemplo, coisas, né, para citar alguns exemplos do PMDB. E esse tipo de político, ele está escasso no Brasil. Você tem, claro, tem um processo de renovação, mas são lideranças novas que surgem, muitas vezes por tradição familiar, é o caso aqui também, mas você não tem expoentes na política. O Eduardo teria condição, quer dizer, ele estava começando uma carreira nacional
e podia se firmar, ele já tinha uma carreira no Nordeste, começando uma carreira nacional, e poderia se firmar como uma referência nacional. Faz falta, você precisa de referências nacionais. O Brasil tem pouquíssimas referências nacionais, pouquíssimas lideranças que você pergunta para uma pessoa, ela sabe quem é, localiza, diz de que partido é, alguma coisa assim. São pouquíssimas, é Lula, é Fernando Henrique, talvez, é um ou outro. Né? A Marina, né? O país precisa disso. Essa foi uma perda muito grande para o país, nesse sentido. O PSB foi um dos partidos que mais cresceu, né, nos últimos anos, inclusive na eleição municipal de 2012, e muito também pelas articulações feitas pelo próprio Eduardo Campos, né? Era uma grande referência dentro do partido. Quero saber, então, o que fica sendo o PSB agora sem o Eduardo Campos? Tendo Marina como candidata, ele se candidata a se tornar um partido menor do que ele era com Eduardo Campos. Porque o Eduardo Campos, em 2012, revelou uma habilidade política que é raro, né, como o professor Ranulfo acabou de falar, que é raro no Brasil. Porque a habilidade política não é só a capacidade de leitura, mas é a ousadia. Quer dizer, assim como um grande empresário ele tem que gostar do risco, o político também. Ele mede, calcula, mas ele vai para o risco. Aquele político muito seguro e dentro das regras mais ou menos previstas nos manuais, ele é um político mediano, né? Mas a liderança não. O que ele percebeu em 2012? Pelo tipo de negociação que o Lula fazia com ele percebeu que o cacife dele tinha aumentado. E começou a aumentar, vamos dizer assim, a troca do apoio do PSB ao candidato do PT em São Paulo. E foi aumentando até que ele deu o truco e conseguiu de uma vez por todas. Aí ele disse, o candidato dessa coalizão lulista em Recife é o PSB, não é o PT que está em briga. Ali ele deu a primeira cartada que aí virou, na verdade, um efeito dominó, né? Veio Belo Horizonte e assim por diante. Foi uma liderança, ou seja, isso é uma capacidade de leitura e de ousadia muito grande. O PSB não tem mais isso. Tanto é verdade que a candidatura da Marina acabou gerando várias defecções da direção do PSB, que coordenava a campanha até então nacional. Mas num primeiro momento, e até acho que foi por isso que o PSB não tinha alternativa. Quer dizer, uma coisa é você ter, numa eleição presidencial, o 40 lá, né? Que a Marina concorre pelo 40. Esse 40 tem um certo efeito de arraste. Então, pode ser até que, num primeiro momento, o PSB, que hoje não tem tantos deputados assim, o PSB perdeu, deve estar com uns 20 deputados, pode ser que, num primeiro momento, até a votação da Marina puxe um pouco essa bancada. Puxe um pouco. Nós sabemos que no Brasil não tem essa vinculação. A Dilma teve 46% dos votos e o PT tinha 17%. Então, não tem essa ligação. Então, num primeiro momento, a votação da Marina vai ajudar o PSB a se manter como um partido de porte médio. O problema é depois. O PSB perde a sua cabeça articuladora, que vinha, de fato, era um partido em crescimento. Se você pega o PSB, ele vem crescendo, não na velocidade que o PT cresceu, mas vem crescendo consistentemente, até peitar e querer o seu espaço próprio. A perda do Eduardo Campos para o PSB é muito pior que a perda do Eduardo Campos para o Brasil, em termos, comparando de futuro. O PSB pode virar agora Manaus sem rumo. Você imagina, nesse momento, até para acumular um pouco mais de informação, você percebe dentro da rearticulação da candidatura do PSB, que tem à frente a Marina, um jogo de poderes dentro do PSB com perfis muito diferentes. Então, Luiz Erundina, né, evidentemente socialista em São Paulo, o Beto Albuquerque, o vice, que é mais ligado ao agronegócio, mas que foi secretário de 2 governos do PT, estaduais do PT no Rio Grande do Sul. Aí o Carlos Siqueira, que é um socialista histórico. Nordestino. Você percebe que o jogo... Alckmin, lá em São Paulo. Sim, o França que é mais tucano do que efetivamente do PSB. Você percebe que o Eduardo Campos, ele, de uma certa maneira, não só porque ele era articulador, mas porque ele gostava de política, ele sabia e gostava de mandar. Ele era um articulador e um comandante. Ao sair de cena, o PSB vai demorar um tempo para se reorganizar. E por tudo isso, vocês acham que o PSB, nesse primeiro momento, ele fica refém da Marina? É essa a palavra, refém? Ele na campanha, sim. Embora vai haver tudo isso aí. Você já teve dissensões, mas são dissensões que não têm impacto eleitoral. O Carlos Siqueira saiu, o diretor, não tem impacto eleitoral. Vai haver dissensões. Então, na campanha, a Marina é a tábua de salvação do PSB. Agora,
numa eventual eleição da Marina, aí, meu cara, a conversa muda de figura. Né? O que a Marina vai fazer é um negócio que é especulação pura. E uma coisa seria um governo do Eduardo Campos, outra coisa seria um governo da Marina, em termos até da própria, da maneira como o PSB poderia usar isso para se projetar. Né? A Marina, nos últimos dias, está tentando se impor e impor a rede. Foi por isso que nós tivemos esse afastamento do secretário-geral nacional do PSB da campanha dela. Então, assim, ela está mostrando um pouco mais as garras. Né? Ao mesmo tempo, ela começa a ceder em termos do programa. Você vê que ela tentou soltar uma carta ao povo brasileiro da rede PSB. Os jornais não deram tanta destaque como deram na época, em 2002, para o Lula, e ficou mais a história da autonomia do Banco Central. Mas, na verdade, aquele texto dizia muito mais, inclusive encostava no agronegócio. Ou seja, há uma tentativa dela, ela é mais ou menos o seguinte: a candidatura da Marina seria como o Lula em 1989, só que sem o verniz esquerda. Ou seja, dá a impressão que está tentando se aproximar de uma possibilidade de vitória, mas ainda mais solto do que era o Lula em 89. Ou seja, o Lula tinha algumas referências para compor o governo. Parece que a Marina ainda está desenhando o que é o limite dela. Mas, de alguma forma, ainda vai vir essa carta aos brasileiros, de uma forma mais formal, eu diria, não só em relação à economia, mas também a aspectos morais, por exemplo, do aborto, do casamento gay, enfim, que é uma outra pedra no sapato da Marina? É possível. Na verdade, o que a Marina vai ter que fazer é algo que ela não fez ainda. Porque na eleição passada, a gente se lembra, o que aconteceu? Houve uma onda, e essa onda foi no final da campanha. Ela foi meio no susto, ela não precisou dizer muita coisa, né? Era 2 ou 3 palavras genéricas, tal, a figura dela, que simboliza, e vum. Né? Agora, novamente, ela surge nesse vácuo do Eduardo, com a comoção, com a figura dela, junta tudo e está longe nas pesquisas, está consolidando o segundo lugar nas pesquisas. Mas ela vai ter que dizer que veio. Se vai ser na forma de uma carta ou não, ela vai ter que dizer que veio. Ela vai ser... Onde é que os adversários podem pegá-la? Você não tem experiência, você não tem programa, você não tem isso, você não tem aquilo. Então, ela vai dizer, se vai ser uma carta aos brasileiros, né? E ela tem 2 minutos só na televisão para fazer isso. É até pouco tempo para ela fazer isso. Né? Ela diz de fundar uma nova política. É possível que isso aconteça dentro do PSB? Ou ela vai ter de esperar, caso vença, para mudar de partido e fundar essa nova política? Olha, eu vou me arriscar aqui. Vou dizer que não tem mais chance para a Marina fundar uma nova política. Ela já entrou totalmente na política tradicional, já fez os acordos, é candidata com chance, talvez vá para o segundo turno como nova política. Se ela resolver fazer a nova política, possivelmente ela não vai para o segundo turno ou não ganha a eleição. O país não é assim tão novo. Aliás, o Vianinha, um dramaturgo importante do Brasil, dizia que nem tudo que é novo é revolucionário. Ela, não sei se ela quer o novo tradicional ou o revolucionário velho. Eu ainda não consegui ficar muito... Não me convenci. E eu acho que nem ela, se quer que eu seja verdadeiro. A rede, talvez. O partido que ela quer fundar, talvez. O que eu estou querendo sugerir aqui é que há lideranças na rede que não são marinistas. E é isso que a imprensa ainda não discutiu. É possível ela mudar de partido depois de eleita ou não? Claro. O cargo é do partido? Não. Bom, evidentemente, pela interpretação de 2007 do TSE, o cargo é do partido. Mas, em hipótese alguma, alguém questionaria o cargo da Marina, acho que isso é politicamente completamente inviável, se ela, uma vez eleita pelo PSB, saísse para a rede. Isso não há condição política de fazer esse questionamento, embora formalmente, né, você até pudesse fazê-lo. Mas acho que isso não existe a menor condição disso acontecer. E parece que é uma brecha legal, mas eu não tenho muita certeza, o Ranulfo pode me ajudar? Quando você funda um novo partido... quando você funda um novo partido. Porque, de fato, a rede não foi fundada ainda. Então, a hora que a rede for fundada formalmente, você pode... Inclusive, todos os do PSB, o PSB, a rede entrou e tem candidatos concorrendo pela sigla. Todos esses vão poder, assim que a rede for oficializada, junto ao TSE, registrado, programa, você pode mudar dentro da lei. Isso não é infidelidade partidária. Isso é dentro da lei, você faz isso dentro da lei. E ela já anunciou. Ela já anunciou antes, quando se filiou, e anunciou agora. Então,
Por isso que o Carlos Pimenta fez aquela indelicadeza de chamá-la de hospedeira. Né? Você está aqui, me lembrou Alien, o oitavo passageiro. Né? Você está aqui de hospedeiro, está aqui de intruso. Tem gente que a chama de ET, de fato. Marina chegou na campanha e chegou rasgando, né? Com cerca de 20% aí de intenção de votos, tecnicamente empatada com o Aécio, à frente da Dilma num possível segundo turno. Quero saber em que medida esses votos da Marina na primeira pesquisa o voto comoção, ou seja, das pessoas que viram o funeral do Eduardo Campos pela TV. Afinal de contas, a pesquisa foi feita bem depois, né, da morte do Eduardo. Eu apostaria que não houve nada de relação com a comoção. Vou dizer por quê, mas é aposta. Os dados desagregados não deixam claro sobre isso. Por que eu vou dizer isso? Porque o perfil dos eleitores dela, já na primeira pesquisa, né, do Datafolha, logo depois que foi anunciado que ela assumiria a candidatura, o perfil é o mesmo de 2010. Jovens de classe média, média alta, com nível de escolaridade alto, ou seja, ela não pegou o eleitor. Aliás, na primeira pesquisa, ela não pegou o eleitor nem do Aécio, que ficou no mesmo percentual, nem da Dilma. Portanto, ela pegou dos indecisos. Né? Então, e esses indecisos eram o perfil, pelo menos, era semelhante ao de 2010. Então, não me parece, mesmo porque, nas pesquisas subsequentes, ela não caiu, né? Ela manteve em alguns lugares, ela foi subindo, né? Então, de fato, me parece que não dá para dizer que a comoção tenha gerado o retorno do eleitor da Marina. O retorno do eleitor da Marina de 2010 parece que estava já num lugar esperando que ela entrasse em campo. Vamos só lembrar que em junho de 2013, naquelas manifestações de rua, Marina, Lula e Joaquim Barbosa figuravam entre os manifestantes, que é o perfil desse eleitor que aparece agora da Marina, figuravam em primeiro lugar como indicação para candidato à presidência. Portanto, eram esses candidatos, e são eles, Joaquim Barbosa agora afastado, mas é a Marina e o Lula o tempo inteiro que eram sombra. Agora ela entrou e é titular. Evidentemente que tinha algo que faria com que ela aparecesse com destaque. Talvez não tanto como surgiu, mas era esperado, né? Eu só acrescentaria o seguinte, Rodak, talvez tenha um aspecto da comoção, no sentido de que o eleitorado do Eduardo todo se transfere, aparentemente, para a Marina. Né? Porque se a Marina não... É claro que nós não podemos saber nunca isso. Você pode ter o eleitor sai e entra, você não sabe de onde veio. Mas, aparentemente, todo provável. O eleitor do Eduardo Campos se deslocou. Então, quer dizer, e aí o episódio ajuda muito. Inclusive a cobertura da mídia, Globo News ficou quase que o dia inteiro mostrando o enterro, quer dizer, associando as duas figuras, né? Quer dizer, se você era Eduardo, agora seja Marina. Isso aí tem esse impacto, né? Esse eleitor do Eduardo não necessariamente fica com a Marina, porque são perfis um tanto diferenciados. Né? O Eduardo é uma coisa, é menos, vamos dizer assim, nova política. Acho que nova política é conversa, é marketing eleitoral, evidentemente, mas o Eduardo é menos nova política que a Marina, porque a Marina ainda tem o discurso da rede, da horizontalidade. O Eduardo é um político tradicional, no sentido de saber lidar com a política brasileira. Ele é terceira via no sentido de alternar o partido, mas não porque ele viria trazer uma outra forma de fazer política. Quem acreditasse nisso estava acreditando, comprando gato por lebre. Né? A política vai ser a mesma. Só para terminar o primeiro bloco, a tendência é de que a Marina continue crescendo nas pesquisas? Sim. Você não falou das nuvens na política? Fica mais difícil nesses últimos dias em Belo Horizonte, que não tem nuvem nenhuma, né? Olha, assim, a tendência, a questão essa é uma grande dúvida, né, dos analistas. Por quê? Até onde ela vai? Até onde? Qual é o teto? Assim, o teto natural, digamos assim. Por que natural? Por que eu estou dizendo? Primeiro, já disse, existe um eleitorado da Marina que ele meio que se desenhou no final da campanha do primeiro turno de 2010, né? Que não é um eleitorado heterogêneo, inclusive, mais jovem, eu já disse aqui qual é o perfil. Mas acontece que, na medida que a Marina aparece logo na primeira pesquisa do Datafolha, né, pouco à frente de Aécio Neves, a tendência é que, como o eleitorado do Aécio Neves é o mais volátil, o mais inseguro,
até então, dos 3 candidatos, eu estou colocando Eduardo Campos, né? Uma pesquisa de abril, publicada pelo Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, já revelava isso, né? É que o eleitorado dele, quase 1/3 não tinha certeza se realmente votaria, não é nem nele. Os outros não, era muito menos do que 20%. Você vê isso pelaquela taxa de votação espontânea, né? Exatamente. Que a da Dilma era muito consistente, do Aécio menos. E o Campos era mais consistente do que a Aécio. Então, a tendência, imagine comigo, pense comigo, se a Marina aparece já em segundo lugar, na primeira pesquisa, e cresce um pouco, aquela fatia do eleitorado que não era exatamente aecista nem tucano, mas que é anti-Dilma, vamos lembrar que o índice de rejeição de Dilma é alto. A tendência é ele migrar para uma candidatura que tem mais vigor na oposição. Então, evidentemente que ela subiria dos 21%. A questão é, subiria para quanto? 25%, 26%? Não, e também outra coisa, a pesquisa da Folha, ela pegou muito em cima. A Folha meio que se deu um furo, né? Porque ela foi lá em cima dos fatos e pá, tá aqui. Só que esses movimentos do eleitorado não acontecem todos de uma vez. Eles vão assim meio... Você teve uma primeira grande onda e é bem provável que haja ondas menores de adesão, de forma que a Marina hoje certamente está em torno dos 25, 26, alguma coisa ela está, não está mais em 21, isso é claro. Alguns dias, se você fazendo uma pesquisa alguns dias depois da Folha, você captaria as ondas menores de adesão, seja aecistas, seja dilmistas, que ela pode também capturar. Né? Por isso, quero saber no segundo bloco a influência da Marina na campanha de Dilma e de Aécio, mas é daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já! Estamos de volta hoje falando sobre os rumos das eleições 2014, recebendo os cientistas políticos Carlos Ranulfo, professor da UFMG, e Rudá Risse, diretor do Instituto Cultiva. Falamos no final do primeiro bloco sobre a busca da Marina por votos, né? Se vai ter fôlego para isso. Quero saber agora em relação aos apoios políticos, a estrutura de campanha dela. É um problema ainda para a Marina, ou talvez o maior problema, já que não tem a habilidade política que tem, por exemplo, ou que tinha, né, o Eduardo Campos? Eu acho que sim. Acho que é o seguinte, a Marina tem... Hoje, eleição ainda é TV, mas também cabo eleitoral ou operador político. Por quê? Porque política, principalmente eleitoral, de tiro curto, 40, 45 dias, é versão, não é só fato. Né? Nós vimos em 89, aquele famoso debate do Lula com Collor, como que a versão foi importante. Então, e quem é que faz a versão nesse... país de dimensão continental, são os operadores políticos, aí ela perde. Ela não tem operador político. Então ela vai ter que jogar o tempo inteiro na emoção, nos poucos minutos que ela tem na televisão. Esse discurso emocional forte e escapar de qualquer tipo de isca para ela entrar em temas polêmicos. Né? Esse é o grande problema dela. Obviamente que há outros problemas, como a gente já disse aqui, uma certa inconsistência programática. Mas nós já vimos candidatos que não tinham consistência nenhuma e falavam só o meu nome é tal e conseguiram aparecer bastante. Né?
vai ser essa disputa do gato e rato, entende? Os gatos tentando morder o rato e ele fugindo o tempo inteiro. Em algum momento o eleitor vai perceber isso, né? Por exemplo, até onde o Eduardo Campos, ele tinha articulado palanques em praticamente todos os estados. A Marina é outra coisa, porque tem alguns acordos que ela não entra. Né? Então, o apoio dos Bonhauser em Santa Catarina ela não aceita, tem o atrito com o Alckmin, tem um monte de atrito, porque o Eduardo articulou palanques para a torta e direito e muitos à direita do PSB. Essa entrada nessas áreas, então a Marina, isso faz falta, né? Quer dizer, uma coisa é a televisão, outra coisa é aquela estrutura básica de campanha que, inclusive, aquele cara, por exemplo, mesmo que você não assista, o eleitor não assista o programa de TV, é importante que tenha gente, o programa de TV, por exemplo, ele dá munição para aquela estrutura de campanha sair repetindo as coisas na rua. Mesma coisa, eu vi o debate e tal. Então, você tem que ter uma estrutura de campanha, você tem que ter uma campanha enraizada. Quando o Lula venceu o Brizola em 89, o que definiu o jogo foi que o PT tinha uma estrutura enraizada nacional muito mais forte que o Brizola. Foi por 0,5%, né, que o Lula passou. E isso é importante. Isso a Marina não tem. A Marina tem que jogar todas as suas fichas em 2 minutos de televisão. Agora, isso pode ser suficiente para ela chegar no segundo turno. O segundo turno é outra conversa. Em relação ao discurso da Marina, o que ela precisa corrigir ou reforçar e com quais setores? Corrigir. Uma coisa óbvia é isso, né? Ela, se você pega hoje, qual que é o papel do agronegócio no Brasil? Você pega a pauta de exportações do Brasil, você pega esse setor, é um setor absurdamente dinâmico e crucial no Brasil. E, evidentemente, a relação da Marina com esse setor é um negócio muito atritado por razões históricas, né? Ela pode até não fazer uma carta aos brasileiros, mas uma carta ao agronegócio ela vai ter que fazer, né? Porque é isso, esse negócio. Então, não é corrigir, é porque, sinceramente, não sei se o Rudá tem isso, mas, sinceramente, eu não faço a menor ideia de como a Marina governaria. A menor ideia. Pois é, talvez nem ela, porque não vai ser o programa do PS, não vai ser o programa do PSB, não vai ser o programa da Rede, não vai ser o programa da Rede, vai ser o programa, ela vai chegar no Congresso com, vamos supor, 5 senadores e, numa hipótese muito otimista, 40, 50 deputados. E aí, meu caro, você passar de 50 deputados para 260, que é o que você precisa para aprovar qualquer coisa, 257, ou passar de 5 senadores para 41, haja negociação. E aí, nessa negociação, aparece até onde eu governo, o meu programa de governo. Então, ninguém faz a menor ideia do que seja. Então, é difícil saber o que tem que corrigir. Não, eu queria até estar aqui ansioso para falar, porque pode ter parecido excessivamente jocoso, mas eu vou explicar. Vocês não sabem o que é elaborar um programa. E vocês não sabem o que é elaborar um programa quando você percebe que você tem chance de vencer. É absolutamente diferente quando você é outsider, está tirando para todo lado, não é? Como é uma série de outras candidaturas, inclusive sérias, mas que, como sabe que não tem chance nenhuma de vitória, ele pode ser mais nítido nas críticas que faz. Mas na medida que você vai governar um país, 7ª economia do mundo, 200 milhões de habitantes, você tem uma responsabilidade republicana muito grave, não é algo mais... Você não pode errar nesse país, não é? Então, é uma coisa você fazer parte de um partido que já tem uma história de gestão, porque você tem referências. Você sabe, porque a tua gestão não é só a tua elaboração programática, é a diferença em relação às outras, né? Se você faz uma gestão muito parecida com a outra, como é que você se vende na eleição seguinte? E isso vai virando uma história e vai consolidando uma imagem. A Marina não tem isso. Ela não tem uma referência do que é a rede num governo, nem municipal, nem estadual. Ela tem o PSB, mas o PSB está dizendo que ela não é muito... Ela é uma hóspede. Então, assim, ela não tem muita referência. É por isso que eu dizia que eu acho que ela não tem ainda muita clareza do que ela vai fazer. Ela está elaborando rapidamente e está cedendo muito rapidamente. Para quem conhece os dirigentes da rede, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Eles estão muito assustados, apoiam, às vezes ficam irritados, porque a coordenação central do staff da Marina está tomando decisões que não se comunicam na velocidade que se esperaria
com as bases dirigentes, não estou falando filiados, não, da rede. Então você imagina que, se isso já é difícil, na estrutura dos filiados, associados dela, você imagina a elaboração de um programa numa grande frente tão diferente. Ela tem muitos problemas para resolver. Eu vou te dizer um, para não ficar repetindo o que o Ranulfo disse. Ela vai jogar pesado com os jovens que querem uma outra política, ou ela vai para a tradição dos evangélicos? Para onde ela vai? Se ela ficar muito em cima do muro, ela perde os dois. Então, é algo muito difícil e ela tem pouquíssimo tempo. Ou vai ficar numa campanha emocional e criar talvez um discurso de vítima, que é muito apropriado até agora para ela, foi muito cômodo, mas isso para um primeiro turno, no segundo não vai dar, não. Já que você falou aí do voto do evangélico, de alguma forma, isso pode interferir na eleição, por ela ser evangélica? Existe realmente a força, o peso, né, do voto evangélico? Enfim, o que vocês pensam? Eu acho que existe um candidato, o pastor, né, Everaldo, né, que vai buscar, focar, justamente, tem que ver até, inclusive, o impacto da candidatura da Marina sobre o pastor, que estava com 3%, 4%, até foi entrevistado na Globo, né, por causa do seu índice ali de coisa. Mas existe também uma certa dispersão dos evangélicos. A principal igreja está apoiando a Dilma. E a Dilma, ela tem um trunfo que, para os setores mais progressistas do governo, é um horror. Mas a Dilma pode dizer o seguinte: eu não avancei 1 milímetro em questões comportamentais. Ela cumpriu o que assumiu quando surgiu toda aquela polêmica, aborto. A cartilha, a educação. O governo do PT, o governo da Dilma, não avançou quase nada. Então, ela pode dizer para a base: olha aqui, ó, eu cumpri o que eu falei. Eu não avancei nenhum sinal vermelho na relação com vocês. Então, eu acho que não é esse o eleitor decisivo da Marina. Ela, né, trabalha, mas eu acho que esse eleitorado está razoavelmente dividido. Não é isso o que pode definir a Marina. O que define a Marina é um pouco mais a figura dela, essa coisa da juventude. Isso um pouco. Agora, destacando isso, né? Uma coisa é primeiro turno, outra coisa é segundo turno. E não é só programa, também uma campanha. Hoje, campanhas no mundo são absurdamente profissionais. Absurdamente profissionais. A campanha da Marina vai ser obrigada a ser uma campanha amadora, porque ela, da noite para o dia, ela virou candidata. Ninguém tinha pensado nada, ninguém tinha pensado, os materiais estavam todos feitos para o Eduardo Campos, teve que jogar fora tudo. Quer dizer, não há, vai ter que ser uma campanha muito de improviso. Isso também é muito complicado. Mas eu também acho que há uma dificuldade para ela caminhar para um discurso mais fundamentalista, religioso. Nós temos que lembrar que ela pode criar uma situação artificial. Nós temos que lembrar que no final do primeiro turno de 2010, em determinado momento, acho que 10 dias antes da eleição, ela perdeu o controle da campanha para bispos do sul do Brasil, católicos, ultraconservadores. Eu estava em Florianópolis, alguns dias antes do pleito, e eu vi um bispo, acho que era arcebispo, em Florianópolis, sugerir na televisão, nos rádios, uma santa aliança contra os comunistas. A tal da Santa Aliança era com os evangélicos, os neopentecostais. Então, ali ela perdeu o controle, e como foi a campanha do Obama, só que para a direita, né? Pode ser que a campanha dela, em determinado momento, percebendo que falta um pequeno índice para, então, consolidar um crescimento, de apelar para esse tipo de discurso artificial, numa radicalização de confronto do passado de uma pessoa de esquerda, não muito confiável, com uma pessoa que é a estampa de uma pessoa conservadora, não é? Então, pode ser que ocorra, mas a margem é menor, de fato, porque essas igrejas também precisam de um apoio institucional. E o apoio está dado, né? Não é uma promessa, é real hoje, né? Uma coisa é a Marina de 2010, né, com 20% de votos ao final, outra coisa é a Marina agora com chances reais de chegar aí ao segundo turno e até de vencer as eleições. Então, eu quero saber de que forma que isso influencia nas campanhas, né, dos outros 10 candidatos. Primeiro, com aqueles candidatos conhecidos como nanicos, né, que acabam tendo 1, 3, 2% de intenções de voto. Existe alguma influência na campanha deles? Olha, acho que 2, pelo menos, tem aí. Primeiro, o pastor Everaldo, por causa dessa questão dos evangélicos, né? É claro que a Marina não vai fazer uma campanha nesse sentido, mas ela é vinculada, isso cria problemas para o pastor. E uma outra candidatura, não é que perde, porque ela ainda não tem tanto voto, que é da Luciana Genro. Mas a Luciana, do PSOL,
a gente tem que lembrar que o PSOL tenta navegar na mesma área da Marina. A juventude, uma proposta mais à esquerda, inclusive, que a Marina, mais arrojada, mais libertária. Escuta. A Luciana Genro tem perfil, ela tem uma boa presença, fala bem, e me parece que ela vai dizer que a Marina é conservadora e que ela expressa essa juventude mais libertária, que foi às ruas, que ela é a melhor expressão disso. E acho que até vai dizer que a Marina é uma espécie de variante do conservadorismo no Brasil, né? Acho que a Luciana ela vai achar uma porta, vai tentar entrar por aí. Ela não perdeu o voto ainda, porque a intenção de voto dela está muito pequena, está 1. Mas ela pode tentar flanquear a Marina por aí. As outras candidaturas nanicas eu acho que não tem impacto nenhum. Aí resta as grandes. Mas... Eu queria talvez trabalhar um pouquinho o outro candidato, eu concordo totalmente com o Ranulfo, que é o pastor Everaldo. Ele foi péssimo na entrevista do Jornal Nacional. Foi lamentável. Péssimo, lamentável. Inclusive do ponto de vista da consolidação do eleitorado dele. Por quê? Porque o eleitorado mais focado em valores conservadores, conservadores no sentido de se conservar uma visão até utópica, né, anacrônica da família pai, mãe e filho, que está diminuindo aceleradamente no Brasil. O que mais cresce é a família onde um dos pais vive com os filhos, e não essa família chamada família nuclear. Tecnicamente. Esse eleitorado, que é o eleitorado que ele tentava buscar, não gosta de liberalismo econômico. Eles gostam da tutela, eles buscam a tutela do Estado, porque eles vivem uma penúria, uma insegurança social e econômica muito grande. Então, o conservadorismo brasileiro, por isso que normalmente eu digo que é diferente de um pensamento de direita, o conservadorismo brasileiro ele tem um olhar para o Estado providência, né? O Estado paternal, que tutela, que dá condições da pessoa melhorar de vida. O discurso dele foi um desastre nesse sentido. Ele apontou para o outro lado. Vai vender a Petrobras? Conclusão, parecia mesmo um candidato dos grandes empresários. Ou seja, nem os grandes empresários acreditaram nisso, nem esse eleitorado pobre que poderia ser cativado por um pastor, e eu tenho a impressão que nem as igrejas evangélicas gostaram muito desse discurso. Essas igrejas vão ser cobradas pelos governos que apoiam vários programas sociais dessas igrejas. Ele foi muito mal. Eu acho que aí a tendência é ele despencar no confronto com a campanha da Marina, que vai ser mais consistente nesse sentido. Se não muda quase nada, então, nessas candidaturas pequenas, não é a mesma coisa na do Aécio e também da Dilma. Quero saber, então, o que muda, o que eles vão fazer a partir de agora para tentar minar essa força da Marina. Começando pelo Aécio. Então, vamos pensar bem. Em primeiro lugar, a Marina, assim que surgiu, na primeira pesquisa que a gente comentou aqui, Datafolha, ela já fez com que os índices projetando abstenções branco e nulo voltassem para as médias nacionais do país. Ela estava muito acima e ela abocanhou esse eleitorado, trouxe, né? Então ela não mudou os índices de intenção de voto de Aécio e Dilma. Porém, na sequência, nós tivemos principalmente vários trackings, indicações de pesquisas, que a gente precisa aguardar mais um pouco de tempo, esperar pelo menos mais 2 grandes pesquisas para consolidar isso, mas parece que o Aécio foi minguando em função daquele eleitorado volátil que eu falei, que é anti-Dilma e não exatamente a favor do Aécio. A questão que ainda fica no ar é se logo depois começaria a avançar sobre o eleitorado da Dilma. O eleitorado hoje da Dilma é fundamentalmente, não só isso, mas majoritariamente, que é o eleitorado que o Lula consolidou, o eleitorado que votava no PMDB. É um eleitorado pobre e de baixa instrução. De 2006 para cá, passou a ser eleitorado do PT, não é? Majoritariamente, não só. Para penetrar nesse segmento social, você precisa garantir que, se ele abandonar o lulismo, ele vai ganhar algo a mais. O que é que a Marina pode oferecer a mais? A não ser que ela crie aquela guerra fundamentalista artificial, que não existe de fato no Brasil, e entre para a questão dos valores. Mesmo assim, qual seria a intenção do eleitorado nesse sentido? Então, veja, a Dilma vai ter que, se ela consolida o eleitorado, se ela consegue segurar o eleitorado até no segundo turno,
e possivelmente com uma grande chance de vitória, mesmo que apertada, mas ela tem. O Aécio Neves, em queda, ele tem que se segurar. Então, a tendência do Aécio, até pessoalmente, é atacar. Mas ele não pode atacar demais, porque se a Marina vai para o segundo turno, onde que ele fica? Ele some no processo eleitoral? E se a Marina eventualmente ganha a eleição, para onde vai o PSDB? Ou seja, o Aécio, nesse momento, é aquele que poderia ser um franco atirador, mas que tem que ser muito calculista para não errar o tiro e acabar se tornando talvez uma figura não grata por grande parte do eleitorado. A Dilma talvez valha a pena entrar de lado nos ataques, tentando questionar a capacidade técnica como gestora da Marina, mas não frontalmente, porque do ponto de vista eleitoral ela precisa segurar o eleitorado dela, que já está suficiente. A Marina chegaria num teto, para ela ultrapassar a Dilma, teria que abocanhar o eleitorado da Dilma. Se ela segurar esse eleitorado, ela já está no segundo turno e possivelmente com chance de vitória. Ou seja, o jogo agora é milimétrico, é isso que eu estou querendo dizer. Então você já emendou, né, os impactos tanto na campanha da Dilma quanto do Aécio. E você, Ranulfo, o que acha? Eu acho que, nesse momento, o Tião Viana, senador do PT, tinha dado essa declaração, né? Acendeu a luz vermelha na campanha do Aécio e a amarela na campanha da Dilma. Porque, nesse momento, a Dilma, eu já tenho assistido aos programas eleitorais, eu acho que o programa da Dilma está muito bom para aquilo que ela pretende fazer, né? Que é mostrar que a Dilma, humanizar a figura da Dilma, mostrar tudo que o governo tem feito para se contrapor a ideia de um governo parado e apresentar o Lula discretamente, não é o principal, né? Então, montam um programa muito consistente. Eu acho que a Dilma vai continuar fazendo exatamente isso, né? Isso garante, provavelmente ela está subindo também, porque a avaliação do governo tem crescido, segundo pesquisa, o impacto do programa tende a fazer com que ela suba um pouquinho. Então, eu acho que a Dilma tem tempo para pensar. A diferença entre Dilma e a campanha da Dilma tem tempo para pensar. O que fazer, pensar o quê? Sobre o que fazer no segundo turno contra a Marina. O Aécio não tem tempo para pensar, porque o Aécio agora é now or never, quer dizer, ele não pode, a estratégia da campanha do Aécio é o seguinte: bater na Dilma, porque o Eduardo vem lá atrás, não preciso me preocupar com o Eduardo. Agora não dá mais. Agora ele tem que bater nos dois. E é muito difícil você fazer esse negócio. E como é que você bate na Marina? Né? Como é que você bate na Marina? A famosa campanha negativa. Porque a campanha negativa contra o PT você pode fazer facilmente e vice-versa. O PT faz contra o PSDB. Agora, a campanha negativa contra a Marina é difícil. Ela tem que ser mais sutil. É isso que você está falando. Experiência, contradições e tal. Mas eu acho que o Aécio talvez ele tente, num primeiro momento, manter o foco na Dilma, mas assim que os dados de pesquisa se consolidarem, e se houver uma consolidação da Marina a 10 pontos do Aécio, se isso acontecer, aí o Aécio vai ter que mudar completamente e bater na Marina. É tudo ou nada. É o que o Serra fez em 2002. Foi para derrubar o Garotinho, foi para derrubar o Ciro, para garantir que ele fosse para o segundo turno. Aí no segundo turno só cabe 2. A Dilma está lá, então o Aécio não tem outra alternativa. Ou então ele desiste da campanha. Daqui a pouquinho quero falar um pouco sobre o segundo turno, que possivelmente deve ser então entre Dilma e Marina, mas ainda sobre o Aécio, por que ele foi incapaz de crescer nas pesquisas até antes da chegada da Marina? Já há algum tempo, né, ele é tido aí como candidato do PSDB, mas ele acumula índices menores do que, por exemplo, o Serra, em 2010, e o Alckmin, em 2006. O que houve com o Aécio? Bom, primeiro que ele tem a oposição do partido dele. E onde o partido dele está absolutamente consolidado, que é São Paulo. José Serra, vamos só lembrar, é o apoiador mais importante de Roberto Freire, que é presidente do PPS, que estava na campanha do Eduardo Campos e agora está na Marina. Então, há um dedo do PSDB de São Paulo na campanha da Marina. Talvez não tão claramente da Marina, mas do PSB, sim. E, segundo lugar, o governador Alckmin tem como vice na sua chapa para a reeleição um dirigente do PSB. Ou seja, difícil portanto, teria isso, que... né? Não é difícil, não. O que acontece é que tanto o Alckmin como o Serra falam nos bastidores, para quem quiser ouvir, que o Aécio vai engolir do fel que ele destilou com o Lulécio e Dilma Zia. Ou seja, se pensam que política é só partido,
Partido é feito de pessoas, é feito de projetos pessoais, de grandes vaidades, de projetos de lealdade. E eles disseram que o Aécio não foi leal e agora... A questão também é a seguinte, o PSDB de São Paulo fala, o que é melhor? Aécio presidente e nunca mais nós temos chance? Ou Aécio ou PSDB se saindo mais ou menos, mais uma outra oposição ganhar que dependa do PSDB de São Paulo? É um jogo de xadrez. Então, em primeiro lugar, Aécio não conseguia decolar no estado que tem o maior colégio eleitoral do país, estadual, né? Também não conseguia decolar no Nordeste, que é o segundo colégio eleitoral regional do país, o primeiro é o Sudeste. E ele não entra em função do lulismo, das políticas sociais e de financiamento produtivo, né, no Nordeste, né? Você se lembra que a Fundação SEAD, que é a fundação ligada à Secretaria Estadual do Planejamento de São Paulo, vem há alguns anos revelando o que eles chamam de imigração invertida, né, ou negativa, está voltando nordestinos para o Nordeste, né, que estavam em São Paulo. Então, há toda uma configuração do Nordeste e de São Paulo. Mas aí, o candidato Aécio Neves se revelou um candidato regional. E com um perfil IUP que ele não conseguiu se livrar. Ele não apareceu como uma pessoa madura. Ele não conseguiu nem consolidar a ideia de que ele é um gestor sofisticado, qualificado. Ele ficou muito preso a uma pauta jovem, colando no Ronaldo Fenômeno, escolheu, às vezes no Hulk da televisão, ele escolheu uma agenda para tentar se revitalizar e se apresentar nacionalmente, que foi muito ruim. Em determinado momento, ele começou a falar que a pauta da privatização é do PSDB, não é da Dilma. Agora, para que disputar isso? Depois falou que ele vai transformar o Bolsa Família numa proposta de Estado e não de governo. Eu queria que ele explicasse isso para os nordestinos, o que significa isso na prática, não é? Ou seja, são temas escolásticos, assim, de uma dificuldade de expressão popular, e ele mirou errado. O fato é que, na hora que veio as denúncias sobre o aeroporto de Cláudio, na Folha de São Paulo, que é o principal jornal nacional do país, obviamente que é paulista, mas ele tem essa dimensão nacional, aí o último lastro da candidatura dele, que era a questão moral, ela se desfez. Ficou, portanto, só sobrando ele ser o anti-lulismo, o anti-Dilma. Marina é muito mais sólida nesse papel do que a Aécio. Eu estou dizendo que a candidatura da Aécio é uma candidatura regional, frágil, desestruturada no seu próprio partido, sem apoio, sem inserção social nos colégios eleitorais mais importantes do país. Ranulfo. Eu só acrescentaria que o Aécio não passa muita consistência. É um pouco, talvez, eu diria até que, até em Minas, surpreendentemente, se você pega o Datafolha, a Dilma, última pesquisa, tinha 31% e o Aécio 41%. É um desempenho pífio, né? O Alckmin tem 55% em São Paulo. Quer dizer, aqui, o Aécio, né, claro que ganharia a eleição aqui, ganha qualquer eleição aqui, mas o Aécio, eu acho que ele tem um problema de convencer as pessoas, né? Acho que a imagem que se cria e tal, as pessoas, claro que ninguém vai falar isso em campanha, mas a internet circula tudo, né? Circula qualquer coisa, e todo mundo conhece a vida pregressa do Aécio, essas coisas. Os editoriais, você pega o Estadão e Folha de São Paulo, começaram a dar indicações claras de que não apoiam o Aécio, estavam se preparando para, assim que o Eduardo Campos, se o Eduardo Campos subisse, ir para a canoa do Eduardo Campos. A grande vantagem do Aécio até então é que o Eduardo não tinha subido, e, portanto, o Aécio poderia até subir. Acho que, mantido o cenário como estava, a tendência seria o Aécio até subir. Mas se o Eduardo Campos começasse a subir e desse uma encostada no Aécio, você ia ver uma grande migração de apoio, principalmente de São Paulo, para o Eduardo Campos. Então, é uma candidatura, é isso, né? É uma candidatura que ela não construiu bases sólidas no país, não construiu bases sólidas no seu partido. E, desse jeito, é muito difícil ganhar. Quero saber daqui a pouco como fica o discurso do PT no segundo turno, possivelmente com a Marina, e também sobre a possibilidade do volta Lula. Mas daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, a gente já volta. Até já.
que haja fé para ser feliz. Dessa identidade ninguém nunca soube falar. Ela ferve, o corpo estremece, a gente sobe aonde a gente. Essa gente sabe ser feliz. O entoar os MCs e o duelo ali a conviver, com a PM, o escárnio total e o olhar paternal da Zona Sul. Se convir, faz tombar mais que essas belas fachadas de Belu. Todo esse amor, tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó e vira pó. Desmancha e vira pó e vira pó. Desfaz, vira pó e vira pó e vento leve e traz. Tudo que é sólido desfaz, desmancha do ar e vira pó e vira pó. Desmancha, vira pó e vira pó. Desfaz, vira pó e vira pó e vento leve e traz. O Dois Pontos está de volta hoje falando sobre eleições 2014. Bom, num segundo turno, provavelmente deve dar, pelas pesquisas até agora, né, Marina e Dilma, caso haja um segundo turno. Quero saber como é que fica o discurso do PT a partir de agora, porque no segundo turno sempre tem, né, devido à polarização, essa comparação de governos com a Marina. Só apresentar, né, o cardápio de realizações que o PT fez nesses últimos 12 anos é suficiente? Olha, o segundo turno o tempo é igual, né? Então, essa grande vantagem que a Dilma tem desaparece, sob esse ponto de vista meramente quantitativo. Agora, eu acho que não tem muita por onde fugir. Na minha opinião, um segundo turno, se ele se configura, pode ser, né, provável, entre Dilma e Marina, é um segundo turno entre quem já fez, sabe fazer e fez de um jeito, e quem nunca fez. Quer dizer, o PT ele tem que, ao mesmo tempo, apresentar o que fez e insinuar ou dizer explicitamente que o outro lado nunca fez. Não sabe fazer, não tem a menor dó de como faz. Essa polarização, se fosse contra o Aécio, é a polarização contra o governo FHC, contra o passado. Não dá mais. Com a Marina isso não cola, não tem voto retrospectivo com a Marina. Aí é o seguinte, é futuro, né? Nós já fizemos. Essa senhora aqui nunca fez. Acho que é essa a estratégia e aí mantém a linha do primeiro, só acrescenta essa pimenta, que é a pimenta para tentar colocar dúvida na cabeça do eleitor se a Marina dá conta de fazer. É como um final de campeonato. E o final do campeonato é o seguinte, se você se expõe demais e entra num ataque violento contra outro jogador, você pode ser surpreendido com um lançamento que pega o atacante sozinho lá no teu campo, na defesa, né? Então, é necessário medir demais o tempo inteiro qual o nível de ataque e qual que é a deficiência do outro jogador. Se possível, até atraí-lo um pouco para o teu campo, porque ali você sabe o que fazer e aí você dá o contra-ataque. Bom, eu estou fazendo essa analogia com o futebol para dizer o seguinte, se a Marina tiver no primeiro turno em ascensão e vai para o segundo turno em ascensão, e a Dilma, portanto, para ela estar em ascensão, ela já vai ter abocanhado um pouco do eleitorado de Dilma, e ela estiver em queda, é uma estratégia do PT. Ou seja, aí você tem que ir para a agressão e tem que falar, olha, essa pessoa não é o que ela está dizendo, né? É um lobo em pele de cordeiro. E por que ela era do PT e agora não é? É porque, naquele momento, ela era a Marina que vocês conhecem, agora ela está com fome de poder. E olha para quem que ela cedeu, aí tem que mostrar quem vem apoiando, o Borhausen, Heráclito Fortes e daí por diante, né? Os bancos, o Itaú e assim por diante. Bem, aí vai ter que ir para a agressão. Se a Dilma estiver consolidada e a Marina tiver subido, estabilizado e os duas vão para o segundo turno, a estratégia é completamente diferente. Você tem que esperar que ela venha, que a Marina venha para o ataque. E aí você cria o contra-ataque. Ah, você disse isso, mas por que você não disse aquilo então? E aí vem muito fortemente esse discurso de que você vai ter a sua vez, mas não é agora. Porque você não tem experiência, esse país é muito grande e você não tem como governar um país com tanta inexperiência assim. Você é uma boa pessoa, mas
Não é como o Lula, não é como o PT, não é como a Dilma. Você vê que é diferente, vai depender muito dessa questão de como que as duas entram no segundo turno, qual é a curva. Estamos terminando, né? Nosso tempo está terminando, então rapidinho, em 2 frases e 2 perguntas. Primeiro, a tendência de que os votos do Aécio vão para a Marina no segundo turno? Sim. Respondendo com uma palavra, sim. Sim. Ok. E a possibilidade do volta Lula? Tem uma madeira aí? Só se cair outro avião. Acho que não existe essa possibilidade. Olha, eu vou não responder fazendo uma resposta aqui que não responde. A questão central é, só temos até o final de agosto para se decidir isso. Isso significa que na próxima semana já teria que criar uma comoção. Você acredita que o PT vai criar uma situação, uma comoção nacional por volta a Lula? Porque não dá para, de uma hora para outra, sair Lula candidato. Vai ter que os empresários falarem, sindicalistas. Nós temos muito pouco tempo para criar essa mudança e seria um trauma, essa seria a eleição mais traumatizante da história do país. Mais maluca de tudo. Ok, então vou convidar vocês, né, convocá-los então para estarem aqui. Definida a eleição no primeiro turno, vocês vêm um dia depois. No segundo turno, vem um dia depois. Enfim, só para a gente poder então discutir os próximos rumos aí da política. Pode ser? Posso contar com vocês? Pode ser. Ok, então, muito obrigado, viu, por agora, pela presença aqui no 2 Pontos. Ok. Bom, o programa de hoje termina aqui. Entre em contato com a gente pelo e-mail tvufmg@ufmg.br. Grande abraço a todos e até a próxima.